Quero dar sequência a uma série que eu tenho feito aqui, pela qual eu indico livros, bíblias de estudo, e desta vez eu quero indicar uma bíblia de estudo para você. Um internauta nosso chamado Mike, ele mandou uma bíblia de presente para o Nelson. O Nelson, que é meu companheiro, meu parceiro de evangelismo aqui pelo canal no YouTube. Muito obrigado, Mike, pelo seu carinho. E vamos ver aqui qual foi a bíblia que o Mike mandou para o Nelson. Pode ter certeza que foi coisa boa, porque eu já sei o tipo de material que ele mandou, já conheço, na verdade, o tipo de material que ele mandou. Eu vou abrir aqui e quero comentar com você um pouco sobre esta Bíblia, tá? A Bíblia que o Mike mandou foi a Bíblia de Estudo de Genebra, uma baita Bíblia. Por que eu digo uma baita Bíblia? Eu tenho esta Bíblia de estudos, e posso lhe dizer que ela tem muitos, mas muitos pontos positivos. É uma das melhores bíblias de estudo que eu conheço, com outras que eu já indiquei aqui. Eu vou lhe dizer os pontos positivos e alguns pontos negativos da Bíblia de Estudo de Genebra, mas os pontos positivos são infinitamente maiores. Então eu recomendaria que você tivesse na sua biblioteca esta Bíblia de estudo. Por quê? A Bíblia de Estudo de Genebra, ela apresenta aqui nas notas de rodapé comentários preciosos de acordo com a teologia reformada. Então, por exemplo, quando você for lendo textos difíceis, vendo algumas expressões que você não entende, a Bíblia de Estudo de Genebra tem uma explicação concisa e ao mesmo tempo profunda sobre textos bíblicos difíceis. Além disso, a Bíblia de Estudo de Genebra tem comentários espetaculares sobre a doutrina da justificação pela fé, sobre a santificação, a doutrina da lei. A teologia reformada em nenhum momento ensina a heresia da abolição da lei. A teologia reformada, mesmo não ensinando a validade do quarto mandamento, como nós adventistas, sétimo dia, o cremos, a teologia reformada exalta a lei de Deus, não como meio de salvação, mas como resultado da santificação do crente pela influência do Espírito Santo. Então, por exemplo, digamos que você se depare aí com um apologeta que gosta de falar assim, a lei de Deus foi abolida. E aí você mostra para o indivíduo, né, por exemplo, Romanos 3,31. E Romanos 3,31 é muito claro em dizer o seguinte, que Paulo faz uma pergunta, anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. E aí, o tal apologeta, né, acostumado a distorcer o texto bíblico, diz assim que Paulo não está falando aqui necessariamente da lei de Moisés, né, está falando, alguns falam assim da lei da fé, da lei do amor. Aí você vai, por exemplo, para uma nota de rodapé dessas, da Bíblia de Estudo de Genebra, e aí você vê o que esses protestantes dizem a respeito. O apóstolo Paulo antecipou uma objeção ao seu ponto de vista. Embora rejeitasse guardar a lei como uma base pessoal para a salvação, ele fundamentou a sua doutrina da justificação pela fé somente no fato de Cristo ter guardado a lei. Além disso, Paulo argumentou que ela continuava com o poder de condenar aqueles que não estavam em Cristo. Ao fazer isso, ele afirmou a autoridade duradoura da lei, tanto no tocante à condenação como à salvação. O apóstolo nunca teria aceitado o evangelho cristão se não pudesse apoiá-lo no ensino do Antigo Testamento. Aí você vê que essa Bíblia destrói, né, este argumento falacioso de que a lei de Deus foi abolida. Nesta Bíblia de Estudo de Genebra, você encontra também as confissões de fé, os catecismos, não é, das igrejas protestantes. E esses catecismos são preciosos para você conhecer, ver a forma como as igrejas protestantes primitivas, diríamos assim, foram sistematizando as doutrinas e crenças protestantes.
Então, eu já li, graças a Deus, todas essas confissões, são coisas espetaculares. Sem contar que na Bíblia de Estudo de Genebra você também encontra, ao longo das suas páginas, artigos muito interessantes, né? Então você encontra aqui uma série de artigos sobre vários temas. Aqui, os livros também, você tem uma introdução a cada livro da Bíblia, com o seu esboço, não é? Visão geral do livro, autor, data, ocasião, público original, propósito e características do livro, ou seja, isso aqui é fundamental para uma boa exegese e compreensão do texto bíblico, não é? Nós não podemos preparar um sermão devidamente se não conhecermos a estrutura geral do livro, do texto que nós estamos tratando. Então, além de artigos, né, preciosos, além de conter aqui os catecismos, introduções, né, a cada livro bíblico, você tem também aqui uma série de respostas sobre temas bíblicos. E depois de todos esses aspectos positivos, o que eu quero destacar é um dos aspectos negativos dessa Bíblia, que obviamente é uma Bíblia que defende a doutrina da dupla predestinação, não é? Defende a imortalidade da alma. Não podemos esperar que seja diferente, porque vem de uma teologia reformada. Mas lembre-se, apesar destes erros, a teologia reformada é uma bênção, né? Se você separar esses erros, não é? Observância do domingo no lugar do sábado, dupla predestinação, imortalidade da alma, você vê aqui muita coisa valorosa e preciosa. Essa aqui é uma Bíblia de estudo que me acompanha sempre, né, quando estou no programa Na Mira da Verdade, ou seja na TV ou no rádio, porque é uma Bíblia muito, muito, muito boa e que vai ajudar a você a refutar vários críticos da fé cristã. Inclusive apologetas aí que gostam de atacar o adventismo, você vai perceber que nesta Bíblia há notas de rodapé que combatem eles, notas de protestantes que os combatem. Então, quando eles dizem assim, por exemplo, o adventista é um sectário porque crê na ressurreição de Moisés. A Bíblia de Estudo de Genebra também apresenta a crença na ressurreição de Moisés, então eles também são sectários. Então perceba, você vai conseguir mostrar aqui que muitos apologetas são tendenciosos e com certeza será uma Bíblia de estudo muito importante para o seu enriquecimento espiritual. Aqui na descrição do vídeo você vai poder ver onde adquirir este material, como adquiri-lo. Eu espero que essa dica de hoje tenha ajudado você e tenha lhe incentivado a investir aí na sua biblioteca. Mais uma vez, obrigado a você por acompanhar o nosso vídeo, obrigado ao Mike pelo presente que enviou para o Nelson. Eu queria complementar, já que eu indiquei para você a Bíblia de Estudo de Genebra, eu queria complementar esse vídeo mostrando para você algumas outras coisas bem interessantes nesta Bíblia e que podem ajudar a você a refutar de forma bíblica erros doutrinários. Por exemplo, a Bíblia de Genebra, obviamente, os autores são observadores do domingo. Eles defendem a observância do domingo como dia de guarda. Porém, eles são bem honestos em reconhecer que quando Jesus discutia com os fariseus acerca do sábado, em hipótese alguma, Cristo estava indo contra o mandamento do sábado. Ele estava indo contra uma maneira distorcida de observar o sábado. E eu vou ler para você esses comentários para você perceber que há protestantes que, mesmo que não concordem em todos os pontos com um adventista, sétimo dia, acerca do sábado, há certos pontos muito interessantes com os quais eles concordam. E você deveria considerar esse tipo de Bíblia, esse tipo de comentário, para você se precaver dos argumentos distorcidos de algumas pessoas que não se familiarizam com fontes que podem realmente nos ajudar. Por exemplo, comentando Mateus 12, versos 8 e versos 9 a 14, né, que fala do embate entre Cristo e os fariseus sobre o sábado, olha o que diz a Bíblia de Estudo de Genebra na página 1248, na nota de rodapé, sobre Mateus 12, 8 e Mateus 12, 9 a 14. Senhor do sábado, quando diz que Cristo é o Senhor do sábado. Ao Filho do Homem foi dado o domínio sobre a criação e a redenção. Assim, também ele tem o domínio sobre o sábado, o sinal da soberania de Deus na criação e redenção. Também implícita é a sua autoridade sobre a interpretação das Escrituras. As declarações que Jesus fez aqui são estupendas e elas, sem dúvida, chocaram os fariseus, o que aumentou a resolução deles de matá-lo.
Então, quando Cristo se apresenta como o Senhor do sábado, diz aqui, ele se apresenta como aquele que tem domínio sobre a criação, sobre a redenção e sobre a interpretação das Escrituras. Ou seja, ele, melhor do que ninguém, saberia dizer como o sábado deve ser guardado. Vamos aqui para a próxima nota. Ó. Esse é um outro exemplo do senhorio de Cristo sobre o sábado. Quando ele cura, não é, o indivíduo da mão ressequida ou atrofiada. Novamente, não há uma proibição real no Antigo Testamento quanto a curar no sábado. E é sempre legítimo fazer o bem. O problema não era que os fariseus observavam o sábado, olha, mais claro que o sol ao meio-dia, mas que eles observavam de maneira incorreta, transformando num fardo o que deveria ser um regozijo. Parece que foi um adventista o sétimo dia que escreveu essa nota de rodapé, mas não foi. Ok? Então veja, quando alguém disser para você, essa abordagem do sábado é de adventista, essa pessoa não sabe o que está dizendo. Uma leitura de Mateus 12, contextual, como o fizeram os autores desta Bíblia, mesmo que eles não sejam a favor da observância do sábado, mas eles também não são contra, não é? Eles demonstram claramente que quando Cristo discutia sobre o sábado, não era por causa do mandamento em si, ou porque o Antigo Testamento proibia curas no sábado. Cristo, aqui, não era contra os fariseus observarem o sábado, mas contra a maneira incorreta deles guardarem o sábado, transformando num fardo aquilo que deveria ser um regozijo, a observância do sábado. Então veja aqui, que notas de rodapés interessantes. E uma outra dica que eu dou para você, quando você for ler na Bíblia de Estudo de Genebra sobre o Salmo 119, você tem que ler o artigo Os Três Usos da Lei. Para que serve a lei? Aqui tem um artigo, quando você lê o Salmo, quando você está aqui na leitura do Salmo 119, que artigo interessante. Ele mostra aqui os três usos da lei. Por exemplo, vou aqui de forma breve dizer para você, a primeira função da lei é uma função pedagógica. Ela revela tanto a justiça perfeita de Deus, quanto as nossas próprias imperfeições para que nós possamos ir a Cristo. A segunda função da lei é o seu uso civil. Né? Os padrões morais do Antigo Testamento refreiam o mal por meio de ameaças e castigos. E a terceira função da lei é o seu uso normativo ou moral. Então veja, não tem como acreditar na teoria da abolição da lei. É um absurdo. O que Cristo aboliu na cruz foi a condenação da lei sobre nós, mas não a lei como princípio de vida. Então, é um artigo que eu recomendo da Bíblia de Estudo Plenitude, não, Bíblia de Estudo de Genebra. A Plenitude também é muito boa, eu posso falar dela em outro momento. Eu mencionei para você algumas coisas em que a Bíblia de Genebra dá uma errada, mas você percebe, a Bíblia de Genebra tem muito mais qualidades do que defeitos. Então é um material riquíssimo que vai lhe ajudar em seu estudo pessoal da Bíblia e também no preparo de sermões de qualidade.